assustador. Eu vou deixar até os pontos todos econômicos para detalhar como ele só falou mentiras o tempo inteiro. Durante um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV no domingo, Lula voltou a usar um discurso divisionista do nós contra eles. O petista exaltou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Segundo Lula, essa isenção vai funcionar como um 14º salário. E esse valor poderá ser usado pelo trabalhador para viajar ou até para comprar um aparelho de televisão novo para assistir a Copa do Mundo no ano que vem. Ao longo de 500 anos de história, a elite brasileira acumulou mais e mais privilégios, que foram passados de geração em geração até chegar ao dia de hoje. A partir de janeiro do ano que vem, o que hoje é desconto no contra-cheque vira dinheiro extra no bolso. Para viajar com a família, comer o que mais gosta, comprar presente de Natal para os filhos, quitar uma dívida, adiantar uma prestação, comprar uma televisão com tela maior para ver a Copa do Mundo ano que vem. Esse alívio no imposto de renda significa mais dinheiro no bolso, que significa maior poder de compra, que significa aumento no consumo, que faz a roda da economia girar. A Receita Federal fez os cálculos. Em 2026, esse dinheiro extra nas mãos do povo brasileiro deve injetar 28 bilhões de reais na economia. Um estímulo extraordinário para o comércio, para a indústria, o setor de serviços do empreendedorismo, que vai gerar mais emprego, mais oportunidades e mais renda. O país inteiro vai ser beneficiado. Injetar dinheiro da economia, de onde ele tirou isso? Mas eu vou me ater aqui a um ponto. O brasileiro está esticando o salário para chegar no final do mês. E tenho certeza que quem está do outro lado da tela sabe o que eu estou falando. Sabe que o final do ano não vai ser fácil. Se você é empregador, você teve de pagar 13º salário, você já está pensando também que o começo do ano é complicado, né? Se você tem carro, tem IPVA, é imposto que não acaba mais no Brasil. Além do mais, chega no final do ano, você sempre pensa que você vai conseguir comprar um presente, talvez para sua esposa, para sua filha, para o seu filho, para sua mãe. Você quer reservar algum dinheiro e não tem, porque o salário, como eu disse, não está chegando no dia 30. Se você está precisando de medicamentos, eles dispararam. A prateleira da farmácia está cada vez mais cara. As contas básicas, conta de luz, o preço da bomba de gasolina, tudo subindo. O preço dos alimentos disparou tanto que não sei se todo mundo tem condições. Por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas não tem condição de colocar uma bela ceia de Natal este ano. Ou seja, a economia vai muito mal. E ele está dizendo para as pessoas comprarem uma televisão nova para ver a Copa do Mundo no ano que vem. Ele está dizendo que vai sobrar dinheiro para viajar no começo do ano, nas férias. Além de velho, além de batido e mentiroso, esse discurso só fará com que as pessoas ampliem o seu endividamento no ano de 2026, que será ainda pior. Minhas amigas e meus amigos, em menos de 3 anos de governo, colocamos novamente o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo. Tiramos pela segunda vez o país do mapa da fome. Teremos em 4 anos a menor inflação acumulada da história. Vou só aos pontos econômicos rapidamente aí. O Brasil está explodindo em dívida pública. E isso parece algo distante da realidade das pessoas, mas não é. Quem não se lembra, por exemplo, 2014, a Dilma dizendo que o Brasil estava voando, teve Copa do Mundo, 2015, porque as pessoas diziam assim, não, mas eu vi muita gente dos restaurantes, tá todo mundo viajando. Em 2016 o país estava quebrado. E se não tivesse havido o impeachment, muito pior estaria a situação nossa. Veio o impeachment, aí veio a reconstrução do país já com o governo de Michel Temer 2 anos e meio, e depois os 4 anos do governo Bolsonaro com a gestão da economia sob alguém que realmente conhecia a história, conhecia o que fazer, que foi o ministro Paulo Guedes. De lá para cá o Brasil, estou falando do governo Temer para cá, recuperou, durante o governo Bolsonaro, recuperou a economia brasileira. O governo Bolsonaro entregou um superávit primário. Quando você fala em superávit primário, é que o governo está gastando menos do que arrecada, ou seja, ele gera um dinheiro para poder pagar a dívida, porque o governo está devendo na praça. O governo Lula não está gerando superávit, muito pelo contrário, é déficit atrás de déficit. E agora piorou a situação, porque ele está gastando ainda mais com quem? Com as estatais. O governo Lula está quebrando ou quebrou os Correios pela 2ª vez. É incrível. A mesma estatal ele quebrou 2 vezes. Mais que isso, sob Lula, para se ter uma ideia, a situação das estatais é a pior. O déficit das estatais, ou seja,
estatal que não dá lucro e não traz serviço bom. Se eu contar, por exemplo, a questão do dia a dia, qual é a relação, por exemplo, os salários hoje estão menores porque você tem uma inflação maior. Essa inflação maior, com mais imposto, com mais cobrança que você tem, porque o governo não para de querer arrecadar, porque ele está gastando mais toda hora, isso tira poder de compra. E quando tira poder de compra, você já viu o tamanho do panetone? Vamos pegar uma coisa que é muito comum e tradicional aqui no Brasil na época do Natal? O panetone tinha meio quilo tempos atrás, agora tem 400 gramas, o preço subiu. Quer dizer, você está pegando menos. Isso chama-se downsizing em inglês, é uma expressão para usar que você diminui o tamanho do produto que você entrega para manter o preço, para dizer que não está tendo. Não, você está comprando menos, você está recebendo menos, pelo mesmo valor ou por um valor maior. Isso também é perda de qualidade de vida. O problema é que as pessoas estão achando que isso não vai acontecer. Não, o dinheiro está acabando, porque prefeituras estão recebendo menos repasse do governo federal, estão contratando menos obras. Tudo isso vai impactar na vida do cidadão. E o Lula pega e fala isso com um descaramento, né? Mas tem uma coisa, quando o Lula começa a de novo entrar nesse discurso de disputa de classes, quer dizer que a situação está bem ruim do ponto de vista econômico e não tem mais nada para contar. E aí ele começa, o pobre contra o rico, essas coisas todas. É a cara do Lula. Esse é o PT. Quando começa a, de novo, incensar esse discurso de nós contra eles, é porque não tem mais nada para mostrar no governo. E a gente está dizendo que não ia ter mesmo. Chegou a hora. Acabou o dinheiro do governo. Foram 6 minutos de discurso em cadeia de rádio e TV na noite passada. Dessa vez ele prometeu TV e não picanha. Diga, Augusto. É o campeão mundial, né, de mentiras por minuto. O Lula, ele se supera. Toda vez ele se supera. Quer dizer, ele acabou com a pobreza. A Dilma disse que tinha acabado com os miseráveis que só não tinham desaparecido ainda porque não conseguiam achar, eles estavam escondidos, né, como tribos em extinção. Então não se chegava aos miseráveis, mas eles conseguiram, acabaram com os miseráveis. E o Bolsonaro criou tudo isso, voltou à pobreza graças ao Bolsonaro. Quer dizer, o Brasil, a situação é a mais simples do mundo. Arrecada uma coisa absurda. A arrecadação não para de crescer. E gasta mais ainda. E a situação é dificílima. O Lula deve saber disso. Agora, quando ele faz esse discurso, o que eu acho mais estranho, né? Mais extravagante é o seguinte: ele fala de pobre e rico como se ele pertencesse a qual dos lados? Ele fala como se fosse pobre. O Lula é um homem rico. O Lula não vê pobre pela frente há muitos anos. Há muitos anos. E ficou rico como? Com o salário de presidente? Isso não enriquece ninguém. Ele ficou rico porque é ladrão. E a gente vê um ladrão falando em rede nacional que acabou com a pobreza e que está tudo andando bem, sem apurar os escândalos mais recentes em que também o governo meteu a mão. Tem um irmão dele roubando escandalosamente. A família tem que ter representante em qualquer roubalheira. E o Lula faz esse discurso achando que os brasileiros com mais de 10 neurônios acreditam nele.